Olá, mamãe renovada, é tão bom ter você aqui, continuando comigo nessa jornada de restauração. Talvez você tenha conseguido parar um pouquinho nessa semana, talvez não, mas o simples fato de você ter voltado para escutar esse áudio, para parar um pouquinho, para buscar a palavra, já é sinal de que o Espírito Santo está conduzindo você para mais perto do verdadeiro descanso. Na aula passada, nós falamos sobre o convite de Jesus. Vinde a mim, você se lembra? Hoje eu quero conversar sobre uma das causas mais silenciosas e destrutivas do cansaço da alma, que é a comparação pecaminosa e o peso das expectativas. Vivemos em um tempo que é fácil demais se perder de si mesma. As redes sociais, elas gritam para nós padrões. As vozes ao redor opinam sobre tudo e qualquer coisa e sem perceber, a gente começa a medir a nossa maternidade pela régua dos outros. Ela é mais paciente, o filho dela é mais educado, o marido dela ajuda mais. E de comparação pecaminosa em comparação pecaminosa, nós vamos nos afastando da graça e nos prendendo à culpa. A verdade é que você já me ouviu falar que existe um outro tipo de comparação, a comparação inspirativa, aquela que te faz olhar para você, não para você se diminuir, mas na tentativa de buscar estratégias para melhorar aquilo que Deus já fez bom em você, ou de pedir perdão pelos seus pecados e confessar de forma que o Espírito Santo tenha espaço para trabalhar na sua mente e transformar o seu dia a dia. Mas há uma verdade libertadora no Evangelho. Deus não te chamou para ser uma outra mulher, para ser igual a outra pessoa, mas que você pode se inspirar sim em bons exemplos, mas esses bons exemplos não devem te sufocar e nem te fazer pecar. Ele te chamou para ser fiel onde você está, com os filhos que Ele te deu, com a história que Ele escreveu para você. A comparação pecaminosa nasceu ali no Éden. Eva olhou para o fruto e desejou que não tinha, não porque precisava, mas porque acreditou que havia algo melhor fora da vontade de Deus. Desde então, a nossa alma, a alma humana, vive inquieta, buscando nos olhos dos outros o valor que só deveria buscar no olhar do Criador. A teologia do descanso nos ensina que a alma só repousa quando aceita ser criatura. Isso não é lindo, gente? Dependente, limitada, amada assim mesmo. Deus não exige perfeição da mãe, Ele oferece redenção à filha. E é justamente quando reconhecemos a nossa insuficiência que podemos experimentar a suficiência de Cristo. Lá no Salmo 23:1, eu sei que você sabe de cor, diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nem beleza, nem dons, nem valor. Se o Senhor é o meu pastor, então eu não preciso competir, eu não preciso provar, eu não preciso ficar a todo tempo me comparando ou me justificando se sou bem melhor, se sou bem pior. Não é sobre isso. Em Lucas 10, nós encontramos duas irmãs, Marta e Maria. Marta, como você já sabe, estava atribulada com muitos serviços. E enquanto Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvir. A palavra grega usada para atribulada é perispato, que significa puxada em várias direções. Esse é o retrato da mulher cansada pela comparação inalcançável, com um padrão inalcançável. Uma alma dividida entre o fazer e o ser, entre o olhar dos outros e o olhar de Cristo. Jesus não repreendeu Marta por servir, mas Jesus repreendeu Marta por permitir que o serviço roubasse a sua paz. A teologia do descanso nos convida a ser como Maria, não porque ela fez menos, mas porque ela escolheu estar centrada na presença do Senhor, na presença de Cristo, não na performance diante dos outros.
Minha querida mãe, minha querida amiga, talvez você esteja tentando alcançar um padrão que o próprio Deus nem te pediu. Talvez você se cobre por uma casa impecável, filhos perfeitos, um coração sempre calmo. Mas o Senhor não te chama a ser impecável, Ele te chama a ser dependente. Há um versículo lá em Gálatas 6,4 que é como um bálsamo para mim. E ele diz assim: examine cada um o seu próprio trabalho, e então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outro. Isso significa que Deus quer que você olhe para o que Ele te confiou, não para o que confiou a outra mulher. Você tem um chamado próprio, um ritmo próprio e uma graça específica para a sua estação da vida. O cansaço da comparação pecaminosa, ele é curado quando aceitamos que a fidelidade é mais bela do que a performance. Hoje eu quero te convidar para mais um pequeno exercício espiritual de libertação. Então eu quero que você pegue um papel e escreva 3 frases. A primeira frase, você vai escrever assim, na sua cadernetinha: eu sou suficiente em Cristo. Eu sou suficiente em Cristo. A segunda frase é: a minha história é parte do plano de Deus. Olha que beleza essa frase. A minha história é parte do plano de Deus. A terceira frase: eu não preciso provar o que já fui chamada a viver. Eu não preciso provar o que já fui chamada a viver. Depois eu quero que você leia essas frases em voz alta diante de Deus, como uma confissão de fé. Respire fundo, diga: Senhor, me livra dessa comparação pecaminosa e ensina-me a descansar na identidade que o teu amor já me deu. Você vai ver, minha amiga, como a alma começa a se aquietar quando para de competir e volta a confiar. Minha querida, não há descanso possível para quem vive tentando ser outra pessoa. Mas há descanso abundante para quem se entrega à vontade do Pai e confia que Ele é suficiente. Na próxima aula, nós vamos dar mais um passo nessa jornada e falar sobre um tema que toda mãe entende muito bem: o cansaço das expectativas irrealistas e o fardo do perfeccionismo. Então, até lá, que o Espírito Santo te ensine a olhar menos para os outros e mais para Jesus, porque é nele, é só nele, que a alma encontrará repouso. Grande beijo, fica com Deus.